seminário, né? Na parte da manhã, a doutora Renata trouxe com muita clareza, né, o panorama da questão do aborto no mundo, como isso foi arquitetado, e que não é uma evolução natural dos tempos. Isso ficou bem claro para a gente. E agora a gente vai abordar um pouquinho as estatísticas do aborto, os números que cercam essa questão e que muitas vezes são passados para a gente como verdade. E às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente só vai assimilando. Então a gente escuta um jornal, lê uma mídia impressa ou na internet, um número, por exemplo, de que no Brasil tem 1 milhão ou 1 milhão e 500 mil abortos por ano. E a gente começa a assimilar essas informações sem ir atrás e ver de onde elas saíram, qual é a fonte real, se ela se fundamenta na realidade ou não. E aí a gente assimila aquilo e acredita que aquilo é uma verdade. Então, a exposição de agora ela é extremamente importante para a gente perceber que existem afirmações acerca dos números de abortos que são equivocadas, são falsas. E aí, para ficar um pouquinho mais didático, eu dividi a apresentação em 5 pontos, 5 afirmações equivocadas, e aí a gente vai conversar, passar um por um, para a gente entender de onde veio e qual é a verdade, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma apresentação visual, porque como a gente vai falar muito de número, né, para que fique mais fácil a compreensão de vocês, tá? Então a primeira afirmação falsa, equivocada que se usa é que o número de abortos no Brasil, né, que a gente tem aí de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil abortos. A gente vai ver que isso não corresponde à realidade, que é impossível que isso seja verdade. Depois, o segundo ponto é que a legalização do aborto faz com que o número de abortos diminua. Quando eu chegar nesse ponto, para mostrar para vocês, a gente vai ver que é justamente o contrário. Quando se legaliza o aborto, o que acontece com os números de aborto? Eles aumentam vertiginosamente. Não é pouco. Vocês vão ver que a gente está falando de mais de 300%, mais de 700% de aumento no número de abortos. O terceiro ponto é que os países que legalizaram o aborto têm um menor número de abortos que o Brasil, pelo fato do Brasil não ter legalizado o aborto. A gente vai ver que este ponto também, a realidade mostra o contrário disso. A gente vai olhar lá que, quando a gente compara a população do Brasil com a estimativa de abortos que tem, aqui tem muito menos, 4 vezes a menos, 8 vezes a menos aborto do que nos lugares que já legalizaram essa prática. O quarto equívoco é que o número de abortos está aumentando no Brasil. E o quinto, que quando o aborto é legalizado, a mortalidade materna diminui. Aqui a gente vai ver que legalizar o aborto não tem nenhuma consequência na taxa de mortalidade materna. Não existe relação de causa e efeito entre os dois. Então vamos lá, passar um por um, para ficar mais claro e para eu começar a apresentar os dados para vocês, tá bom? O primeiro equívoco, então, em relação ao número de abortos, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso, que no Brasil tem 1 milhão de abortos, tem 1,5 milhão de abortos. Todo mundo já escutou, porque isso está na mídia corrente do nosso país, né? De onde saiu esse número? Qual é a estimativa, né? Qual é o método estatístico que se foi implantado para chegar nessa estimativa? Esse número chega até nós através do Instituto Alan Guttmacher. Quem é esse instituto? Ele é um braço da IPPF. Aqui vale a pena a gente conversar um pouquinho quem é a IPPF. Ela foi fundada por uma senhora chamada Margaret Sanger, que era eugenista. E ela queria o aborto dos negros, porque era uma raça inferior que precisava ser extirpada. Então ela funda uma fundação, que é um instituto que ainda não é com esse nome IPPF, mas que já começa esses trabalhos de fomentar o aborto
dos negros. Bom, o que acontece? Com a luta pela liberdade civil dos negros, esse discurso não se sustentava mais, não cabia mais. Então aí o Instituto muda de nome para a IPPF e passa a ser a grande dona das clínicas de aborto no mundo. É isso que a IPPF é hoje. Ela é proprietária do maior número de clínicas de aborto do mundo e ela propaga o aborto, incentiva e promove. Esse instituto é um braço da IPPF e ele fica responsável pelas análises estatísticas. E aí ele vai dizer o quê? Que para você estimar um número de abortos no país, você precisa pegar o número de curetagens e multiplicar por 5. Uma outra fonte de estimativa é o IPAS, que como a doutora Renata já tratou com a gente hoje de manhã, o que é o IPAS? É aquele instituto que, quando nos Estados Unidos houve o corte do financiamento público do aborto pela USAID, que era aquele órgão que financiava toda a parte de método contraceptivo, aplicação de DIU nas mulheres e ensinar a técnica do aborto, que é aquela ANIU que ela explicou, né, que é aquele aborto, o esvaziamento intrauterino por vácuo, que não precisava de luz elétrica. Para quê? Para que pudesse ser realizado em qualquer canto do mundo, mesmo que ali naquele cantinho não existisse luz elétrica, era para que o aborto pudesse ser feito. Então, a USAID, que divulgava tudo isso, ela teve um corte de financiamento porque ela recebia o financiamento público. Para não parar o trabalho, foi fundado o IPAS, que aí continuou essas ações agora com dinheiro privado. E o IPAS, então, vem dizer para a gente que o número, para fazer essa estimativa, a gente tem que pegar o número de curetagens e multiplicar por 6. Então, aqui os senhores observem que esses dois institutos realmente não tinham nenhum interesse para que o aborto fosse legalizado no mundo, né? Reforço aqui que estou usando do humor e da ironia, né? A gente sabe que não são isentos, né? Que no fundo o que querem é a legalização do aborto. E uma tática, uma estratégia para que isso aconteça é não dizer a verdade sobre o número de abortos. E aí eles ensinam essa estimativa. Agora, alguma vez eles já explicaram como esse cálculo foi pensado? Porque toda estimativa precisa de um rumo. Ninguém espera que uma estimativa seja colada com a realidade, afinal, ela é uma estimativa, mas ela precisa partir de dados da realidade. Em nenhum momento eles apresentaram um dado de realidade que fundamentasse esse número astronômico de abortos no Brasil. Agora, como é que a gente pode pensar um pouquinho, então, quantos abortos será que tem no Brasil? E aí é uma estimativa. A partir de dados concretos e reais, a gente de fato estima a partir do número de internações e de curetagens. No Brasil, há cerca, isso são dados do Ministério da Saúde, de 200 mil curetagens ano. E por isso que saiu esse valor de 1 milhão, 1 milhão e 500, porque daí eles pegam esses 200 mil e multiplicam por 5, por 6, né? Enfim, em 2010 foi realizada uma pesquisa pela Universidade de Brasília, em parceria com uma ONG dessas que militam pela legalização do aborto, portanto, querem que o aborto aconteça. Essa pesquisa foi feita e o que ela nos mostrou? Que de cada 2 mulheres que cometem o aborto provocado, uma precisa de internação hospitalar. Então vamos lá, primeiro dado, 200 mil curetagens ano. Segundo dado dessa pesquisa, e sabe-se que de 20 a 25% das curetagens que são feitas são por aborto provocado, porque aborto espontâneo, muitos deles também precisam da curetagem, então não são todas que são por aborto provocado, em média de 20% a no máximo 25%. Então, se nós pegarmos as 200 mil curetagens, a gente pegar 25% delas, nós temos um número de 50 mil. E se a pesquisa nos diz que
a cada 2 mulheres que abortam, uma precisa de internação de curetagem, a gente sabe que no Brasil, no máximo, tem 100 mil abortos. Isso é uma estimativa. Agora, será que só aqui no Brasil que essa estratégia de colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública acontece? Não. Essa é uma estratégia usada na maioria dos países. E eu vou mostrar para vocês o caso dos Estados Unidos. Antes da legalização do aborto em todo o território nacional norte-americano, sabia-se que de 200 a 300 mulheres morriam por ano por causa do aborto e que 200 mil abortos ilegais eram cometidos. O que é que os abortistas diziam? Aqueles que militavam pela legalização do aborto. Eles diziam veementemente, repetidamente, deliberadamente, em todas as mídias, em todos os espaços, que naquele país havia de 5 mil a 10 mil mortes de mulheres por ano e que havia 1 milhão de abortos ilegais. Será que eles não sabiam a realidade? Será que eles estavam enganados? E aí a gente tem uma preciosa confissão do Dr. Bernard Nathanson, que na década de 60 naquele país militou ferozmente pela legalização do aborto. Inclusive, ele é um dos fundadores da Associação Nacional para a Revogação das Leis do Aborto. E qual é a confissão dele? Faço questão de ler na íntegra com vocês. Vamos lá. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Ele mesmo assumiu isso. E ele diz que uma estratégia perfeita é o envolvimento da mídia. É dizer para a mídia que a legalização do aborto é uma causa liberal, é uma causa inteligente. E aí, ele diz que nunca a mídia norte-americana interrogou-o em relação a esses números. Nunca ninguém chegou e perguntou: me mostra então, onde é que nos Estados Unidos tem 1 milhão de abortos? Eles começaram a jogar isso para a mídia e a mídia começou a divulgar em larga escala. E detalhe, que naquela época a população dos Estados Unidos era semelhante à nossa. Eles tinham uns 200 milhões de habitantes. Coincidência? É a mesma estratégia. Isso é importante a gente ter em mente. O segundo equívoco: o número de abortos diminui com a legalização. Bem, aqui eu vou direto aos dados. Contra fatos, não há argumentos. Então vejamos os dados, o que eles nos dizem. Estamos nos Estados Unidos? Então vamos lá. O aborto foi legalizado em meados da década de 70. Em 70 tinha 193.491 abortos. 5 anos depois, vejam o salto. Diminuiu o número de abortos com a legalização em 5 anos lá? 10 anos depois, atingiu um número impressionante de 1.300 assassinatos intraútero. Naquele país, em 10 anos da legalização do aborto, 1.300.000 crianças não puderam nascer. Em 1989 chegou a 1.400.000 e depois em 98, 800.000, que é o que se mantém até hoje. Suécia, outro exemplo.
A Suécia legaliza o aborto em 1939. Nesse ano, no primeiro ano de legalização, 439 abortos. 10 anos depois, 5.503. Em 1969, pula para quase 14 mil. Em 99, 30.500. Em 2011, 37 mil. Diminuiu o aborto naquele país? O que os dados nos dizem? Aumentou. E eu insisto nessa palavra, vertiginosamente. É um aumento impensável. Espanha. Bom, a Espanha legalizou o aborto em 85. Em 86 tinha em média de 400 abortos. Em 87, 16.766. Em 2000, foi para 60 mil. Depois, 2005, 91 mil. Então, a gente vê que num prazo de 5 anos teve um aumento de 50%. Fora o que já tinha acontecido, né? Que eu coloquei aqui. Desde a legalização até 2000, aumentou 358%. Depois de 2000 até 2005, mais 50%. E em 2011, a gente teve um número de 118.359 abortos. Inglaterra legalizou o aborto em 1967. E aí, a partir disso, o aborto só tem aumentado naquele país. Em 2007, quando a legalização do aborto fazia 40 anos, né? Eles usam a expressão comemorar 40 anos de legalização, o aborto em relação ao ano anterior aumentou 4%. E foi muito interessante, porque Lord Steele, que foi um grande militante da causa do aborto naquele país, que trabalhou muito para que o aborto fosse legalizado, ele se assusta. 40 anos depois, olha aquele número, ele diz: nunca que eu poderia pensar que chegaria nesse nível de aborto. Não. Precisamos fazer alguma coisa. O aborto, a gente precisa diminuir o número de abortos. E ele chega a fazer uma proposta. Vamos discutir com a sociedade sobre a moralidade do sexo. Ele mesmo se assustou com o resultado daquilo que ele suou tanto para que acontecesse. Mas prestem atenção. Enquanto ele dizia isso, uma grande feminista, a senhora Anne Furred, que é presidente do Serviço Britânico de Assistência à Gravidez, diz: não tem problema esse número de abortos, esse número é um número positivo, porque significa que a mulher está tendo acesso, vamos começar a ligar com aquilo que a gente ouviu de manhã, toda a desconstrução do papel da mulher, tirar da mulher a posição dela, para que ela pudesse lutar pelo aborto como um direito dela, coisa que não é natural, que não foi uma evolução dos tempos, que isso foi pensado, fabricado, porque sabia-se que se não mexesse com esse problema social, entre aspas, jamais o aborto seria aceitável. Essa foi a luta das feministas. Por isso essa feminista fica feliz com o número de abortos. Ela se regozija e diz: esse número é positivo. E ela vai além. Ela fala assim: o número de abortos não é um problema, é a solução. O problema é a gravidez indesejada. Nós precisamos de tantos abortos quantos forem necessários para que uma mulher não tenha uma gravidez indesejada. Então, mesmo que Lord Steele tenha ficado assustado, a Inglaterra seguiu o que as fundações internacionais queriam, aumentar o número de abortos, e essa mulher é porta-voz disso. E esse pensamento dela não é só dela. Francis Kizien, que também foi citado na palestra da doutora Renata de manhã, que em 2007 era presidente da Católicas pelo Direito de Decidir nos Estados Unidos, ela afirmou, neste ano, quando começou a trazer na imprensa
o que Lord Hill estava dizendo. Então vamos começar a diminuir o número de abortos. Que ele falava, as mulheres, elas estão recorrendo irresponsavelmente ao aborto, porque elas, quando o método contraceptivo delas falha, elas querem abortar. Quando ele começou a fazer isso, essa feminista britânica já marcou território, e Frances Kissling também, e disse, o aborto é moralmente neutro, ela não traz dano nenhum para a saúde da mulher, o que a gente sabe que não é verdade. E o terceiro ponto que ela traz, o aborto tem o mesmo preço do que 1 ano de anticoncepcional. Então, por que não tem sentido trabalhar para a diminuição do número de abortos? E quem também colabora com esse pensamento é a presidente da Católicas pelo Direito de Decidir no Brasil, a senhora Maria José Rosado Nunes, porque ela afirmou num artigo que ela escreveu em 2010 que o aborto não pode ser considerado crime, precisa haver uma inversão, o aborto é a solução. É preciso, ela diz, encarar a maternidade, quando não é desejada, como um problema. Então veja, o problema é a maternidade e a solução é o aborto. E existe todo esse incentivo para o aborto. Então, quando se legaliza o aborto, e os dados estão aqui, o número de abortos aumenta. E aí a gente tem um exemplo muito próximo da gente, muito perto e muito recente. É um exemplo muito concreto, que é o caso do Uruguai. Aquele país se deixou envolver por essas afirmações equivocadas, mentirosas. Lá, a liderança pró-aborto, os abortistas diziam que naquele país tinha 50 mil abortos ilegais. E o que é que eles diziam? Aposto que nunca ninguém aqui escutou o que eu vou falar, hein? Eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Por isso que eu quero a legalização. Porque quando legaliza, diminui. Ninguém nunca escutou isso, né? Nenhum abortista brasileiro fala isso, né? E isso eles falaram no Uruguai. Vejam, a estratégia se repete. E aí eu volto para a primeira palestra, porque tudo faz parte da mesma estrutura, do mesmo plano, muito bem arquitetado. E que os países estão seguindo essa orientação internacional. E o Uruguai, aconteceu isso naquele país. Os abortistas diziam, eu sou contra o aborto, por isso eu quero a legalização, e diziam esse número equivocado de 50 mil abortos ano. Vamos ver o que aconteceu no primeiro ano de legalização lá, porque foi no final de 2012, então 2013 foi o primeiro ano, né? No primeiro mês da legalização, tiveram 200 abortos e nos meses subsequentes de 300 a 400. Ora, então no ano de 2013 houve aproximadamente 4 mil abortos. E a pergunta que não quer calar, aonde estão os outros 46 mil? E aí, gente, eu vou ter que falar para vocês uma coisa que vocês não sabem. A resposta que foi dada pelo um senhor integrante do Ministério da Saúde, senhor Leonardo Brioso, do Uruguai. Tá vendo como a legalização diminui? É uma piada. Isto é uma piada. Ou ele acha que ninguém pensa no mundo, que ninguém consegue raciocinar. Vamos pensar, estamos numa casa legislativa. Que mágica é essa? Que uma lei é assinada e o território nacional inteiro e tem isso não existe, isso é uma piada. É uma desresponsabilidade. Está dado que o número de 50 mil abortos no Uruguai era um número errado. Era uma fraude. Era uma mentira.
que é a mesma coisa que querem inculcar na cabeça dos brasileiros. E cuidado, já foi dito aqui pela doutora Renata, uma mentira contada 1000 vezes passa a ter a credibilidade de uma verdade. E é isso que eles ficam fazendo, é essa a estratégia. Um epidemiologista chileno, esse senhor Elard Koch, ele estima, ele já tinha feito uma estimativa anterior em relação ao número de abortos no Uruguai, e ele dizia, não existe 50 mil abortos naquele país. E ele fez uma faixa, existe de 3.200 a 5.000 abortos. E ele acertou. E ele fez uma estimativa olhando o que aconteceu nos outros países, que em 15 anos o Uruguai chega nos 30 a 35 mil abortos. Isso pode variar de país a país, é uma estimativa. E ele afirma que, com a legalização, o número de abortos aumenta no mínimo 10 vezes. No mínimo. Vamos para o terceiro equívoco, então. Então, só recapitulando. O primeiro é em relação ao número de abortos. O segundo, querer afirmar que legalizar o aborto diminui a sua prática. Aumenta a sua prática. É justamente o contrário. E o terceiro, que o Brasil tem maior número de abortos do que os países que o legalizaram. Vamos de novo olhar para os dados. Vamos lá, o Brasil, a gente estimou aí que tem em média 100 mil abortos ano, certo? E vamos estimar a população brasileira 200 milhões. França. A França tem hoje, é um país onde o aborto está legalizado, 200 mil abortos. E qual é a população da França? Mais ou menos 50 milhões. Se a gente for olhar proporcionalmente, na França tem 10 vezes mais abortos do que no Brasil. Suécia. Em média de 40 mil, esse número está arredondado para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. 40 mil abortos ano. A população é de 10 milhões. Então ela tem, proporcionalmente, 8 vezes mais abortos do que no Brasil. Inglaterra. Inglaterra e Japão têm 4 vezes mais abortos do que no Brasil. Porque na Inglaterra nós temos 100 mil abortos para uns 50 milhões de habitantes. E no Japão, 200 mil abortos para uns 100 milhões de habitantes. Então, são 4 vezes mais. Então não dá. Essa argumentação de que no Brasil tem muito mais do que nos países onde o aborto é legalizado, não se sustenta. Os senhores estão percebendo que no mundo das ideias tudo é possível? Tem até gente que afirma que nenê não é pessoa humana. Não tem? Vocês não ouviram isso? Tem. Só porque ele está dentro da barriga da mãe. O lugar onde a pessoa está agora determina se ela é pessoa ou não. Tem até gente que afirma isso. Então, no mundo das ideias, tudo é possível. Mas é importante a gente olhar a realidade, os dados, os números, para que a gente não seja enganado. E para que não aconteça no nosso país, o que a gente sabe que mais de 90% da população brasileira não quer, que é a legalização do aborto. Então é importante a gente abrir os nossos olhos e ir atrás da verdade, desses dados, né? O quarto equívoco, que o número de abortos no Brasil está aumentando. Bom, para não ser repetitiva, mas não é verdade também. Então vamos ver como? O número de aborto não é estimado pelo número de curetagens. Quando a gente pega os dados do Ministério da Saúde, o número de curetagens cai ano após ano. Teve uma queda de 12% de 2008 para 2009. Ano após ano esse número cai. Se cai o número de curetagens, mostra que está caindo o número de abortos. E esse fato, isso é um fato, ele está coerente com as pesquisas de opinião pública que foram realizadas para saber o que o brasileiro pensa do aborto e da aprovação do aborto. Então veja, por um lado, o aborto no Brasil está em queda.
Isso nos é dado pelo número de curetagens. Por outro, a gente tem essas pesquisas de opinião pública que mostram que o brasileiro, ano após ano, rejeita o aborto. Aumenta a porcentagem de rejeição do aborto no nosso país. São dados que se casam. Olha, se o aborto não é aceito no país, menos mulheres recorrem a ele. Em 2003, uma pesquisa do IBOPE mostrou pra gente que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, eles perceberam que nesse tempo, de 2003 para 2005, nesses 2 anos, a aprovação do aborto diminuiu de 10% em 2003 para 3% em 2005. E depois, em 2007, a Datafolha mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98 para 71% em 2007. E apenas 3% da população brasileira considera o aborto moralmente aceitável. Depois disso, parou de aparecer pesquisa. Interessante, né? Fazia uma pesquisa, tinha um número. 2 anos depois, aumenta a rejeição do aborto. Para pessoas que querem legalizar o aborto, isso é um tiro no pé. Então parou de ser feito. Agora, parou de ser publicizado. Se parou de ser feito, é outra coisa. Mas fato que em 2009, uma das maiores feministas do mundo, a senhora Sônia Correia, ela disse em setembro, num congresso de direitos reprodutivos, que a rejeição do aborto no Brasil continuava aumentando. Eles sabem disso. E aí, gente, aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. Que, se os abortistas dizem que para diminuir o número de abortos é necessário legalizá-lo, certo? Só que a gente observa o quê? Que o que acontece é justamente o contrário. Onde o aborto é legalizado, o número de abortos aumenta. É como se colocasse um catalisador. E no Brasil, onde ele é ilegal, o número diminui. Onde o aborto não é legalizado, que é o nosso país, o número de abortos está diminuindo. E onde ele foi legalizado, o número de abortos está aumentando rapidamente. E, na Inglaterra, os senhores sabem qual é o grupo que apresenta o maior número de... um aumento mais rápido no número de abortos? Isso é para a gente ficar triste. Nas adolescentes. As adolescentes foram o que mais contribuíram para aumentar do jeito que aumentou o número de abortos na Inglaterra. E isso nos mostra o quê? Que a legalização do aborto faz com que ele se enraize na cultura e que ele passe a ser utilizado, sim, como método contraceptivo. Tanto que na Rússia, que legalizou o aborto na década de 20, a média de abortos por mulher é de 6 a 8 abortos durante a sua vida fértil. Pensem. Cuba, a média é 3 abortos por mulher. E os dados da Inglaterra nos mostram isso. As adolescentes, que já é outra geração, que não pegou a discussão da legalização, ela já nasceu nesse mundo. E muitos países têm em sua legislação que elas, as adolescentes, podem e têm o direito de realizar o aborto sem o conhecimento dos pais. Zapatero colocou isso em 2010 na Espanha. E é assim na Inglaterra. Então, gente, isso é para ficar. Para que quando vocês escutarem essa argumentação, eu sou contra o aborto, por isso que precisa legalizar, de duas uma. Ou essa pessoa é
De 3, uma, vou falar a mesma argumentação da Renata, né? Ou a pessoa é ignorante, só está servindo de papagaio de pirata, né? Escutou lá na mídia, não pensou e está repetindo, então ela está na ignorância, ou ela é burra, não está conseguindo refletir sobre os dados, ou ela não está agindo de má fé. Porque essa argumentação, ela é legítima? Dizer que legalizar o aborto diminui o número de abortos é legítimo? Não. Não tem fundamento racional para se sustentar essa argumentação. E nós somos seres humanos. Portanto, devemos rejeitar fortemente essa argumentação. E o quinto e o último equívoco: que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna. Não é verdade. E eu vou mostrar para vocês os dados. Vocês estão percebendo que não é em mim que vocês estão confiando, né? Não é na Isabela. Vocês estão confiando naquilo que os dados mostram. Isso é fato. O meu trabalho foi compilar e apresentar coisas que às vezes a nossa vida tão corrida não nos permite. O meu trabalho foi despertá-los para essa reflexão. E agora o trabalho dos senhores, de todos aqueles que são intelectualmente honestos, é ir atrás dessas fontes, verificar a veracidade dessas fontes e se convencer de uma vez por todas que a legalização do aborto destrói uma nação. E aborto não tem nada a ver com mortalidade materna. Não existe relação de causa e efeito entre eles. No mundo, tem todos os tipos de combinações possíveis. Então, tem países que o aborto é ilegal e a taxa de mortalidade materna é altíssima. Tem países que o aborto é ilegal e a taxa de mortalidade materna é lá embaixo. Tem países que o aborto é legalizado e a taxa de mortalidade é lá em cima. E tem países que o aborto é legalizado e a taxa de mortalidade é lá embaixo. Não existe relação entre eles. Vamos ver alguns exemplos. O Chile. O Chile é um país que tem uma legislação super restritiva, uma das mais restritivas em relação ao aborto. E ele, na América Latina, foi o que mais diminuiu a taxa de mortalidade materna. Desde a década de 60, ele vem numa diminuição. Vamos ver. Em 1960, tinha 275 mortes para 100 mil nascidos vivos. Em 2000, eles baixaram para 18,7. E o aborto lá é ilegal. Índia. A Índia tem uma taxa de mortalidade materna altíssima, 200 mulheres para 100 mil nascidos vivos. Isso é muita coisa. E o aborto lá é legalizado. Tem um caso interessante, a Polônia. A Polônia é interessante. Por quê? Até 93, naquele país, o aborto era legalizado, porque era um país comunista. Em 93, com a queda do regime, o aborto foi proibido com algumas exceções. O que aconteceu com a taxa de mortalidade? Em 93, era 11, e em 2010 caiu para 2. Mas veja bem, precisamos ser honestos. Não podemos afirmar que foi porque o aborto foi condenado. A nossa afirmação aqui, que é a afirmação honesta, é que não existe relação entre legalização do aborto e aumento ou diminuição de taxa de mortalidade materna. Não existe relação nexo-causal, não. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês como um especialista em saúde pública, né? Como uma sanitarista. Qualquer sanitarista sabe, qualquer, que para diminuir taxa de mortalidade materna é preciso investimento na assistência, desde o pré-natal até o puerpério. Pré-natal, parto
parto e puerpério. Puerpério é quando o bebezinho nasce até mais ou menos 42 dias. Para ele e para a mãe, né? Mas a gente está falando de taxa de mortalidade materna, então a mulher precisa de assistência. Investir na assistência nesse período faz a taxa de mortalidade materna cair. E o que acontece no nosso país? A taxa de mortalidade aqui no Brasil, se vocês quiserem saber, ela está em torno de 60. As mulheres, muitas vezes, não conseguem acessar o sistema de saúde em tempo oportuno. Prestem atenção nisso. Não basta acessar o sistema de saúde, é importante acessar no momento oportuno. Quando aquela intercorrência está acontecendo, quando ela precisa da assistência, de uma assistência de qualidade. E o que nós vemos todos os dias nos jornais brasileiros? Hospitais lotados, nenês que nascem no táxi. Então eu preciso de honestidade neste discurso. Se de fato existe uma preocupação com as mulheres que morrem, é preciso investir no pré-natal, na assistência no parto e no puerpério. Desviar o foco para essa argumentação de que é preciso legalizar o aborto é de uma desonestidade tamanha que chega a ser uma traição com as mulheres deste país. E aí, gente, eu quero pedir desculpa que eu não consegui aumentar, porque eu não sou muito boa de tecnologia. Então eu consegui copiar e colar desse jeito. Mas isso daqui é o quê? O número de óbitos maternos em 2011. Eu fiz um recorte nesse ano para a gente ter uma ideia. E aí a gente vê, só a primeira linha, que é o número total. Depois embaixo está dividido por estado. Então a gente vai pegar e se ater no número total. A gente vai ver que no Brasil aconteceram 1.610 mortes em 2011. Dessas, 153 foram por aborto. As outras 1.400 e pouco, né? Foi. Por quê? Onde que está? Daí eu quero puxar aqui com vocês das primeiras colunas, que é a porcentagem de óbito materno por causas maternas diretas e indiretas. O que é isso? Causa materna direta é aquelas que são relacionadas diretamente às questões obstétricas. E as indiretas são aquelas que são relacionadas a um problema que a mulher já tinha antes da gestação ou adquiriu na gestação e não conseguiu ser compensado. Por exemplo, uma diabetes. É aqui que as mulheres morrem. E investir lá na legalização do aborto é não fazer nada pela diminuição da taxa de mortalidade. Porque, como eu já disse, não existe relação. Então, se quer diminuir a taxa de mortalidade materna, que é isso que a gente quer, é preciso ser honesto. E aí, gente, eu lanço a pergunta para vocês. Se legalizar o aborto não interfere em nada na diminuição da mortalidade materna, o aborto é uma questão de saúde pública? Não. O aborto é uma questão de interesses internacionais no nosso país. E colocar a saúde pública brasileira, que é uma estrutura complexa, para trabalhar para esses interesses, é cruel. Fazer com que a saúde pública, e eu vou usar mais uma vez uma expressão da doutora Renata, reze piamente a cartilha das fundações internacionais, é de uma crueldade que nós não podemos admitir. E quais são os interesses das fundações internacionais? Os mais originais, que só se camuflaram de direitos reprodutivos. Os interesses é o controle populacional, o controle do aumento populacional. E nós vamos deixar que se use jargão mentiroso de que o aborto é uma questão de saúde pública, e nós já ouvimos isso de membros do executivo do nosso país. Não podemos aceitar, porque eu usei o tempo inteiro a palavra equívoco, equivocados, porque eu queria ser polida. Mas isso eu
uma mentira, é uma fraude. E é uma mentira deliberadamente produzida. É uma fraude meticulosamente pensada e estruturada, que a mídia tem repetido para que isso se enraize nas nossas consciências. E está na hora da gente se levantar e não aceitar que interesses internacionais sejam impostos na nossa nação. A nossa nação é contrária ao aborto. E tudo que a gente viu aqui é mentira atrás de mentira para massacrar o nosso país. Então o que eu queria que ficasse com vocês mesmo é que quando vocês escutarem que no Brasil tem 1 milhão de abortos, vocês pensem, isso é uma fraude. Quando vocês escutarem que a legalização do aborto diminui o aborto e por isso os abortistas são sempre contra o aborto, isso é uma fraude. Quando vocês escutarem que no Brasil tem um número muito maior de abortos do que nos países onde ele está legalizado, porque aqui o aborto é ilegal, isso é mentira. Que o aborto diminui a mortalidade materna, isso é cruel, porque arranca o coração do problema da mortalidade materna. Mulheres que realmente morrem porque não tem onde ganhar o seu bebê, porque não conseguem uma consulta de pré-natal no centro de saúde. E aí querem dizer pra gente que legalizar o aborto vai fazer essa mulher não morrer? Precisamos saber que estamos num mar de mentiras. Estou à disposição para passar esse material para vocês. Quem quiser me deixar o e-mail, eu disponibilizo todo o material que eu li para que vocês se formem, se esclareçam e esclareçam os outros. E só de curiosidade, vocês já ouviram falar que no Brasil tem 200 mil mortes maternas por ano, né? Por aborto. Eu vou voltar aqui. 200 mil, certo? O aborto é uma causa de mortalidade materna. Em 2011 teve 1.610. Interessante, né? Morre mais mulher de aborto do que de taxa de mortalidade materna. Só para a gente ver onde chega a capacidade de mentira de quem quer legalizar o aborto no nosso país. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e